prazerzão falar com você. Acho que a gente devia ter feito teste antes. Mas a gente melhor. Sobe um pouquinho tua câmera para não cortar tanto a tua testa, para eu te ver Claro. melhor. É o contrário. Sobe, sobe. Opa. Pronto, agora pronto. Agora estamos os dois bonitões aqui. Tudo bem, cara? Pedro, tudo bem, cara? Um prazer falar com você. A gente já vem conversando, estreitando esses laços e estava ansioso para bater esse papo aí com a galera participando. Eu também estava muito contente, pouco para a gente. Adoraria que a gente estivesse no mesmo lugar físico, na mesma sala. Vai acontecer, Deus vai quiser. acontecer. A gente poder falar sem essa tecnologia. Mas, por enquanto, é o que temos. Pelo menos adianta o papo. Eu estou aqui em Portugal, você está aí no São Paulo, então é o que temos. É, perfeito. E aí, Oi? Eu não falei nada. não, o que eu ia falar é, aqui a gente está no fim da tarde, e aí para você, final da noite. É o horário que você ia dormir, ou atrapalhando o sono. Não, dormiria daqui a uma horinha, mas aqui já tá terminando os trabalhos aqui, já está terminando os trabalhos. Ah, maravilha. Pedro, o que eu proponho aí para a gente começar esse papo, para a galera que está acompanhando, eu vou fazer 10 perguntas para você e depois você me faz 10 perguntas, mas também a gente não precisa seguir protocolo, a gente pode desenrolar como o nosso papo já vem desenrolando, tudo bem? Tá, 10 perguntas, tá legal. Eu tinha pensado 2 perguntas, mas 10. Cara, o que você quiser a gente Tô faz. brincando contigo. Vamos lá. Quem chuta primeiro? Eu chuto primeiro. Pode ser? Demorou, manda ver. Demorou. Eu fiquei muito entusiasmado quando eu te conheci lendo. Eu te conheci lendo os textos que você escrevia no Instagram. Foi muito legal. Aí depois você apareceu com essa ideia de fazer o Pretessências. Eu queria te perguntar qual é a tua vibe aí nesse negócio do Pretessências, qual é a tua intenção, o teu movimento. Era isso que eu tinha maior curiosidade de saber, entre outras. Ah, claro. Olha, a minha intenção em fazer o Pretecências, primeiro, eu tenho uma extrema dificuldade com hierarquia de trabalho, no sentido de que, não só eu, mas eu conheço outras pessoas que, acho que inclusive você, que através do tempo teve essa extrema dificuldade com lidar com a mediocridade de certas pessoas no ambiente de trabalho. E por isso eu não quero dizer que eu sou super habilidoso ou mais do que os outros, mas a gente vai cansando, tipo, a gente tem muitas ideias para botar em prática, a gente traz um argumento para prestar o trabalho e as pessoas parecem presas, né, numa lógica repetitiva. E aí, quando eu saí do meu último trabalho, eu vi que tinha uma comunidade em volta de mim. Isso é muito bom, a gente até conversou sobre isso. Falando, pô, mano, escreve os teus textos sobre música, as listas, indicando filme, faz um site próprio. E assim, eu sempre fui muito ruim de finanças, mas dessa vez eu tinha feito uma reserva, um incentivo das pessoas que me apoiam. E eu falei, cara, eu vou meter a cara, porque chega de sempre estar escrevendo para os outros e as pessoas metendo a mão e falando abobrinha, coisas das quais claramente elas não entendem, não têm paixão. E daí nasceu Pretecências, que vem para a gente falar de música com responsabilidade jornalística, falar de cinema com responsabilidade jornalística. Eu acredito muito no jornalismo como divulgador de cultura. E Somos dois. não só falar dos grandes nomes, né, que vão trazer os likes e tal, que é importante, mas também falar, pô, do cara que tá lançando um disco, mas os grandes sites não aceitam o trampo dele porque não vai causar impacto para eles. O Pretecências a gente traz porque vai causar impacto, nem que seja para uma, duas, três pessoas. Entendi. Amanhã esse artista explode e o Pretecências foi o primeiro passo dele. Eu acho que é isso. É um trabalho como é que se diz? De incentivo ao que ainda não está absolutamente no mercado, né? Eu acho super importante. Todos nós começamos fora do mercado, né? Exatamente. Ninguém começa reinando, né? Perfeito. Todo mundo Não, a começa. gente sempre tá batendo nas portas dos outros, né? Então, eu também. Foi assim minha vida. Acho que a vida de todo mundo é assim. Você começa pelos cantos, pela beirada, e se não tiver de fato alguém disposto a te dar uma mãozinha, uma pessoa que te ouve, que te dá uma oportunidade, fica muito difícil. Então, parabéns aí. Eu acho super legal a tua iniciativa aí. Agora é você. Vamos lá. Agora eu. Pedro, eu te perguntei isso, mas eu acho que as pessoas vão querer saber.
Você está longe da TV, mas continua com o seu trabalho de ator, continua com esse seu trabalho de cultuar arte. Falta, saudade. Em quantos momentos do seu dia a dia você fala, cara, seria legal voltar a fazer uma novela, fazer uma série numa rede como a TV Globo? Ou isso para você é superado? Eu não tenho vontade nenhuma de voltar a trabalhar em algum trabalho que não seja uma expressão mais completa do que eu penso. Eu trabalhei muitos anos na Rede Globo, quase 40, numa parceria bastante frutífera, sabe? Assim, eu não tenho muitas queixas da Rede Globo, não, porque eu dei muita sorte. Eu estava dentro de um grupo também, sabe, aqueles? Uma andorinha sozinha não faz verão, né, cara? Eu estava dentro ali de um grupo que era comandado por um cara que era mais velho que eu, mais hábil politicamente que eu, que é o Guel Arraes, e tive a sorte de fazer, sei lá, 10 programas que eu acho que foram, assim, bastante legais, né? Dentro de uma circunstância, tudo tem certos limites e tal. E quando eu tentei propor um programa que eu teria maior responsabilidade, não teve nenhuma receptividade da Rede Globo. Então, se voltasse a trabalhar para a Rede Globo, seria para fazer alguma coisa que me represente mais do que eu já tinha feito, porque eu já fiz todos os trabalhos que não eram 100% meus, né? Mas não acho que eles tenham interesse nenhum em nada disso, acho que eles estão em outro caminho. Pessoalmente, eu gostava de ter esse contato grande com o público, sabe? Seria muita mentira eu falar que não. É muita felicidade para um artista falar com 50, 60 milhões de pessoas toda semana, como foi durante os 15 anos, 14 anos, sei lá, da Grande Família. E eu sinto falta disso. Eu gostava de ter essa atuação na vida coletiva brasileira, gostava de ter essa relevância, gostava de ganhar aqueles caminhões de dinheiro que você ganha quando você está nesse lugar, né? É mentira também. Bom, né? Quem fala que não é só pelos outros também. E se sentir participando e a vaidade de se sentir importante, enfim, eu gostava imensamente daquilo. Foi muito triste para mim a maneira como tudo terminou, mas também não fico chorando sobre o leite derramado, porque acho que houve uma mudança política muito grande no Brasil e acho também que outras coisas mais importantes do que isso devem acontecer. O que me leva à pergunta que eu gostaria de te fazer. Passa. Eu sinto. Queria perguntar a você, diante do drama social brasileiro, muitas pessoas se movem em direção a uma esperança de resolver o drama social brasileiro, apostando no convencimento de questões culturais. E eu acho isso fundamental. Me parece que é importante. Tem um colega, por exemplo, que está anunciando uma coisa que eu achei ótima, que chama, vou usar as palavras dele, tá? É um curso de racismo para pessoas brancas. Eu achei a iniciativa dele muito legal, porque é para as pessoas brancas irem lá estudar, e ele fala estudar a branquitude fora da branquitude, entendeu? Estudar a branquitude fora do seu ambiente de conforto intelectual. Eu achei isso muito legal. É um cara que eu acompanho ali no Instagram, um sujeito muito inteligente. Mas eu pergunto a você, apenas uma maior compreensão da tragédia cultural brasileira produzirá um país para todos nós, ou é preciso haver também uma revolução econômica? Ou seja, as coisas precisam dar certo para as pessoas economicamente. Essa é uma ótima provocação, Pedro. As coisas precisam dar certo cultural e economicamente, né? Eu acho que uma coisa não se dissocia da outra. Não adianta eu colocar, por exemplo, pegar a minha experiência pessoal de alguns amigos. Ótimas ideias, corre, um trabalho de guerrilha que a gente faz, pegando 2, 3 pessoas um dia, 4, 5 no outro, coloca num coletivo, faz um showzinho improvisado, conscientiza algumas pessoas, mas a gente precisa viver, a gente precisa comer, a gente precisa estar saudável para desenvolver essas coisas, né? Eu vou escrever melhor se eu souber que eu tenho comida em casa, se eu souber que eu posso pagar um cinema, se eu souber que eu tenho lazer. Então, acho que passa pela parte econômica. É comum, né? Eu fundo lá o Pretecências, o site, mas aí eu uso minha reserva de poupança, os seguidores ajudam. Só que não existe investimento econômico maciço para que vire um grande site que venha competir com sites grandes. Uma TV preta, né? Que a gente falou, uma TV que Nós produz ali falamos sobre isso.
exatamente, que produza para pretos, com pretos, para pretos, e que vire um conglomerado que tenha liberdade para falar o que quiser, sobre o que quiser, da comunidade preta, e expando, não só da comunidade preta, mas para a gente trazer os talentos indígenas, que eu conheço vários, trazer os talentos trans, só que não. O que, que acontece? A economia está na mão dos homens héteros brancos. Pessoas trans vão se prostituir, É isso aí. gays, os pretos. Por quê? Porque fecham os mercados de trabalho para minorias, oferecem as migalhas, né, que de vez em quando o governo progressista dá, e a gente fica sempre dependente dessas migalhas econômicas que estão no poder dos brancos. E aí, só que aí fica a questão, como a gente vai evoluir, fazer uma revolução econômica, se a economia está na mão deles? Eles vão Eu decidir acho que pela tem que gente, eu não ter. consigo ver o caminho. A gente falou sobre isso, né? Sobre ter hospitais particulares que pertençam a pessoas da africanidade brasileira, do mundo indígena brasileiro. Ter televisão. Fica aqui um apelo nosso para os ministros responsáveis, né? Temos um governo melhor aí, um governo que tem ministros da igualdade racial. Eu não sei se é da igualdade racial que chama, mas é da igualdade lá, Isso, e isso tem mesmo. direitos humanos e tudo isso. E fica essa lembrança, entendeu? É preciso políticas governamentais, na minha opinião, acho que a gente concorda nesse ponto, que coloque a empresa, o controle econômico das empresas, uma empresa de televisão, das empresas de rádio, produtores de teatro, produtores de cinema, na mão da africanidade brasileira, dos índios brasileiros, das pessoas a quem historicamente isso tem sido negado. Senão, o sujeito fica eternamente, como você bem descreveu, recebendo as migalhas que são atiradas pelos melhores governos, mas isso não gera uma economia, não liberta nunca a pessoa do desemprego, não liberta a pessoa da dependência, e como você bem disse também, todo mundo precisa ir à praia, poder comprar um carro, poder ter um plano, ter um sonho, ter uma casa, fazer uma viagem, enfim, usufruir a vida, né? Fica aí essa Não, lembrança aí. é exatamente isso que a gente até conversou. E aí eu te devolvo a provocação, você como integrante de uma classe que a gente diz privilegiada, óbvio, você não é dono do capital, você é empregado, mas talvez que tenha chegado mais perto do que eu, de um grande conglomerado como a Globo, você consegue enxergar algum tipo de movimento para que haja essa abertura vindo de pessoas brancas, hétero, donos do capital, ou não? Não, Você que, não. né, chegou perto, você acha que é fechado, que é tipo um jogo de cartas marcadas e a gente está Eu correndo acho atrás do próprio que rabo? na hora que você fala de dinheiro, Aquiles, é que a verdade do ser humano se revela, né? Assim, todo mundo pode ser muito simpático, muito gentil. Agora, na hora de dividir o dinheiro, as garras do egoísmo, elas aparecem de uma maneira muito forte, né? Eu acho que há muito pouca preocupação dos herdeiros dos privilégios brasileiros em, de fato, construir um país para todos. Porque um país para todos, na minha opinião, implica em ser um país diferente. Não é o país que há 500 anos vem sendo construído. É um país culturalmente diferente, é um país humanamente diferente, é um país com outro afeto, é um país onde na escola se vai ensinar uma outra história, não se vai ensinar a história que se ensina. É um país onde o dinheiro vai estar em outras mãos, é um país onde os trabalhos braçais terão que ser reequacionados, porque não haverá tanta oferta de pessoas para fazer os trabalhos braçais, ou seja, todo mundo terá que fazer mais trabalhos braçais. E esse mundo onde não há esses privilégios. Prazerzão falar com você. Acho que a gente devia ter feito teste antes. Mas gente, melhor, sobe um pouquinho tua câmera para não cortar tanto a tua testa, para eu te ver Claro. melhor. É o contrário. Sobe, sobe. Opa. Pronto, agora pronto. Agora estamos os dois bonitões aqui. Tudo bem, cara? Pedro, tudo bem, cara? Um prazer falar com você. A gente já vem conversando, estreitando esses laços e estava ansioso para bater esse papo aí com a galera participando. Eu também estava muito contente, pouco para a gente. Adoraria que a gente estivesse no mesmo lugar físico, na mesma sala. Vai acontecer, Deus vai quiser, acontecer. para a gente poder falar sem essa tecnologia. Mas por enquanto é o que temos. Pelo menos adianta o papo. Eu estou aqui em Portugal, você está aí no São Paulo, então é o que temos. É perfeito. E aí Oi? Eu não falei nada.
Não, o que eu ia falar é, aqui a gente está no fim da tarde, e aí para você, final da noite. É o É, horário que você ia dormir, ou atrapalhando o sono. não, dormiria daqui a uma horinha, mas aqui já tá terminando os trabalhos aqui, já está terminando os trabalhos. Ah, maravilha. Pedro, o que eu proponho aí para a gente começar esse papo, para a galera que está acompanhando, eu vou fazer 10 perguntas para você e depois você me faz 10 perguntas, mas também a gente não precisa seguir protocolo, a gente pode desenrolar como o nosso papo já vem desenrolando, tudo bem? Tá, 10 perguntas, tá legal. Eu tinha pensado duas perguntas, mas 10. Cara, o que você quiser a gente Tô faz. brincando contigo. Vamos lá. Quem chuta primeiro? Eu chuto primeiro. Pode ser? Demorou, manda ver. Demorou. Eu fiquei muito entusiasmado quando eu te conheci lendo. Eu te conheci lendo os textos que você escrevia no Instagram. Foi muito legal. Aí depois você apareceu com essa ideia de fazer o Pretessências. Eu queria te perguntar qual é a tua vibe aí nesse negócio do Pretessências, qual é a tua intenção, o teu movimento. Era isso que eu tinha maior curiosidade de saber, entre outras. Ah, claro. Olha, a minha intenção em fazer o PT Ciências, primeiro, eu tenho uma extrema dificuldade com hierarquia de trabalho, no sentido de que, não só eu, mas eu conheço outras pessoas que, acho que inclusive você, que através do tempo teve essa extrema dificuldade com lidar com a mediocridade de certas pessoas no ambiente de trabalho. E por isso eu não quero dizer que eu sou super habilidoso ou mais do que os outros, mas a gente vai cansando, tipo, a gente tem muitas ideias para botar em prática, a gente traz um argumento para prestar o trabalho e as pessoas parecem presas, né, numa lógica repetitiva. E aí, quando eu saí do meu último trabalho, eu vi que tinha uma comunidade em volta de mim. Isso é muito bom, a gente até conversou sobre isso. Falando, pô, mano, escreve os teus textos sobre música, as listas, indicando filme, faz um site próprio. E assim, eu sempre fui muito ruim de finanças, mas dessa vez eu tinha feito uma reserva, um incentivo das pessoas que me apoiam. E eu falei, cara, eu vou meter a cara, porque chega de sempre estar escrevendo para os outros e as pessoas metendo a mão e falando abobrinha, coisas das quais claramente elas não entendem, não têm paixão. E daí nasceu Pretessências, que vem para a gente falar de música com responsabilidade jornalística, falar de cinema com responsabilidade jornalística. Eu acredito muito no jornalismo como divulgador de cultura Uhum. e Somos dois. não só falar dos grandes nomes, né, que vão trazer os likes e tal, que é importante, mas também falar, pô, do cara que tá lançando um disco, mas os grandes sites não aceitam o trampo dele porque não vai causar impacto para eles. O Pretessências a gente traz porque vai causar impacto, nem que seja para uma, duas, três pessoas. Entendi. Amanhã esse artista explode e o Pretessências foi o primeiro passo dele. Eu acho que é isso. É um trabalho como é que se diz? De incentivo ao que ainda não está absolutamente no mercado, né? Eu acho super importante. Todos nós começamos fora do mercado, né, Cris? Exatamente. Ninguém começa reinando, né? Perfeito. Todo mundo Não, a começa. gente sempre tá batendo nas portas É, dos outros, né? então, eu também. Foi assim minha vida. Acho que a vida de todo mundo é assim. Você começa pelos cantos, pela beirada, e se não tiver de fato alguém disposto a te dar uma mãozinha, uma pessoa que te ouve, que te dá uma oportunidade, fica muito difícil. Então, parabéns aí. Eu acho super legal a tua iniciativa aí. Agora é você. Vamos lá. Agora eu. Pedro, eu te perguntei isso, mas eu acho que as pessoas vão querer saber. Você está longe da TV, mas continua com o seu trabalho de ator, continua com esse seu trabalho de arte. Falta, saudade. Em quantos momentos do seu dia a dia você fala, cara, seria legal voltar a fazer uma novela, fazer uma série numa rede como a TV Globo? Ou isso para você é superado? Eu não tenho vontade nenhuma de voltar a trabalhar em algum trabalho que não seja uma expressão mais completa do que eu penso. Eu trabalhei muitos anos na Rede Globo, quase 40, numa parceria bastante frutífera, sabe? Assim, eu não tenho muitas queixas da Rede Globo, não, porque eu dei muita sorte. Eu estava dentro de um grupo também, sabe, aqueles? Uma andorinha sozinha não faz verão, né, cara? Eu estava dentro ali de um grupo que era comandado por um cara que era mais velho que eu, mais hábil politicamente que eu, que é o Guel Arraes, e tive a sorte de fazer, sei lá, 10 programas que eu acho que foram, assim, bastante legais, né? Dentro de uma circunstância, tudo tem certos limites e tal.
E quando eu tentei propor um programa que eu teria maior responsabilidade, não teve nenhuma receptividade da Rede Globo. Então, se voltasse a trabalhar para a Rede Globo, seria para fazer alguma coisa que me represente mais do que eu já tinha feito, porque eu já fiz todos os trabalhos que não eram 100% meus, né? Mas não acho que eles tenham interesse nenhum em nada disso, acho que eles estão em outro caminho. Pessoalmente, eu gostava de ter esse contato grande com o público, sabe? Seria muita mentira eu falar que não. É muita felicidade para um artista falar com 50, 60 milhões de pessoas toda semana, como foi durante os 15 anos, 14 anos, sei lá, da Grande Família. E eu sinto falta disso. Eu gostava de ter essa atuação na vida coletiva brasileira, gostava de ter essa relevância, gostava de ganhar aqueles caminhões de dinheiro que você ganha quando você está nesse lugar, né? É mentira também. Bom, né? Quem fala que não é só pelos outros também. E se sentir participando e a vaidade de se sentir importante, enfim, eu gostava imensamente daquilo. Foi muito triste para mim a maneira como tudo terminou, mas também não fico chorando sobre o leite derramado, porque acho que houve uma mudança política muito grande no Brasil e acho também que outras coisas mais importantes do que isso devem acontecer. O que me leva à pergunta que eu gostaria de te fazer. Passa. Eu sinto. Queria perguntar a você, diante do drama social brasileiro, muitas pessoas se movem em direção a uma esperança de resolver o drama social brasileiro, apostando no convencimento de questões culturais. E eu acho isso fundamental. Me parece que é importante. Tem um colega, por exemplo, que está anunciando uma coisa que eu achei ótima, que chama... vou usar as palavras dele, tá? É um curso de racismo para pessoas brancas. Eu achei a iniciativa dele muito legal, porque é para as pessoas brancas irem lá estudar, e ele fala estudar a branquitude fora da branquitude, entendeu? Estudar a branquitude fora do seu ambiente de conforto intelectual. Eu achei isso muito legal. É um cara que eu acompanho ali no Instagram, um sujeito muito inteligente. Mas eu pergunto a você, apenas uma maior compreensão da tragédia cultural brasileira produzirá um país para todos nós, ou é preciso haver também uma revolução econômica? Ou seja, as coisas precisam dar certo para as pessoas economicamente. Essa é uma ótima provocação, Pedro. As coisas precisam dar certo cultural e economicamente, né? Eu acho que uma coisa não se dissocia da outra. Não adianta eu colocar, por exemplo, pegar a minha experiência pessoal de alguns amigos. Ótimas ideias, corre, um trabalho de guerrilha que a gente faz, pegando 2, 3 pessoas no dia, 4, 5 no outro, coloca num coletivo, faz um showzinho improvisado, conscientiza algumas pessoas, mas a gente precisa viver, a gente precisa comer, a gente precisa estar saudável para desenvolver essas coisas, né? Eu vou escrever melhor se eu souber que eu tenho comida em casa, se eu souber que eu posso pagar um cinema, se eu souber que eu tenho lazer. Então, acho que passa pela parte econômica. É comum, né? Eu fundo lá o Pretessências, o site, mas aí eu uso minha reserva de poupança, os seguidores ajudam. Só que não existe investimento econômico maciço para que vire um grande site que venha competir com sites grandes. Uma TV preta, né? Que a gente falou, uma TV que produza. Nós falamos sobre isso. Exatamente, que produza para pretos, com pretos, para pretos, e que vire um conglomerado que tenha liberdade para falar o que quiser, sobre o que quiser da comunidade preta, e expando, não só da comunidade preta, mas para a gente trazer os talentos indígenas, que eu conheço vários, trazer os talentos trans, só que não. O que acontece? A economia está na mão dos homens héteros brancos. Pessoas trans vão se prostituir, gays, os pretos. Por quê? Porque fecham os mercados de trabalho para minorias, oferecem as migalhas, né, que de vez em quando o governo progressista dá, e a gente fica sempre dependente dessas migalhas econômicas que estão no poder dos brancos. E aí, só que aí fica a questão, como a gente vai evoluir, fazer uma revolução econômica, se a economia está na mão deles, eles vão decidir Eu acho que pela tem que gente. ter. A gente falou sobre isso, né? Sobre ter hospitais particulares que pertençam a pessoas
da africanidade brasileira, do mundo indígena brasileiro. Ter televisão, fica aqui um apelo nosso para os ministros responsáveis, né? Temos um governo melhor aí, um governo que tem ministros da igualdade racial, não sei se é da igualdade racial que chama, mas é da igualdade lá, Isso, e isso tem mesmo. direitos humanos e tudo isso. E fica essa lembrança, entendeu? É preciso políticas governamentais, na minha opinião, acho que a gente concorda nesse ponto, que coloque a empresa, o controle econômico das empresas, uma empresa de televisão, das empresas de rádio, produtores de teatro, produtores de cinema, na mão da africanidade brasileira, dos índios brasileiros, das pessoas a quem historicamente isso tem sido negado. Senão, o sujeito fica eternamente, como você bem descreveu, recebendo as migalhas que são atiradas pelos melhores governos, mas isso não gera uma economia, não liberta nunca a pessoa do desemprego, não liberta a pessoa da dependência, e como você bem disse também, todo mundo precisa ir à praia, poder comprar um carro, poder ter um plano, ter um sonho, ter uma casa, fazer uma viagem, enfim, usufruir a vida, né? Fica aí essa Não, lembrança aí. é exatamente isso que a gente até conversou. E aí eu te devolvo a provocação, você como integrante de uma classe que a gente diz privilegiada, óbvio, você não é dono do capital, você é empregado, mas talvez que tenha chegado mais perto do que eu de um grande conglomerado como a Globo, você consegue enxergar algum tipo de movimento para que haja essa abertura vindo de pessoas brancas, hétero, donos do capital, ou não? Não, Você que não. chegou perto, você acha que é fechado, que é tipo um jogo de cartas marcadas e a gente está Eu correndo acho atrás do próprio que rabo? na hora que você fala de dinheiro, Aquiles, é que a verdade do ser humano se revela, né? Assim, todo mundo pode ser muito simpático, muito gentil. Agora, na hora de dividir o dinheiro, as garras do egoísmo, elas aparecem de uma maneira muito forte, né? Eu acho que há muito pouca preocupação dos herdeiros dos privilégios brasileiros em, de fato, construir um país para todos. Porque um país para todos, na minha opinião, implica em ser um país diferente. Não é o país que há 500 anos vem sendo construído. É um país culturalmente diferente, é um país humanamente diferente, é um país com outro afeto, é um país onde na escola se vai ensinar uma outra história, não se vai ensinar a história que se ensina. É um país onde o dinheiro vai estar em outras mãos, é um país onde os trabalhos braçais terão que ser reequacionados, porque não haverá tanta oferta de pessoas para fazer os trabalhos braçais, ou seja, todo mundo terá que fazer mais trabalhos braçais. E esse mundo onde não há esses privilégios. Prazerzão falar com você. Acho que a gente devia ter feito teste antes. Mas gente, melhor, sobe um pouquinho tua câmera para não cortar tanto a tua testa, para eu te ver Claro. melhor. É ao contrário. Sobe, sobe. Opa. Pronto, agora pronto. Agora estamos os dois bonitões aqui. Tudo bem, cara? Pedro, tudo bem, cara? Um prazer falar com você. A gente já vem conversando, estreitando esses laços e estava ansioso para bater esse papo aí com a galera participando. Eu também estava muito contente, pouco para a gente. Adoraria que a gente estivesse no mesmo lugar físico, na mesma sala, Vai acontecer, Deus vai quiser, acontecer. para a gente poder falar sem essa tecnologia. Mas por enquanto é o que temos. Pelo menos adianta o papo. Eu estou aqui em Portugal, você está aí em São Paulo, então é o que temos. É perfeito. E aí Oi? Eu não falei nada. não, o que eu ia falar é, aqui a gente está no fim da tarde e aí para você final da noite. É o É, horário que você ia dormir, ou atrapalhando o sono. não, dormiria daqui a uma horinha, mas aqui já tá terminando os trabalhos aqui, já está terminando os trabalhos. Ah, maravilha. Pedro, o que eu proponho aí para a gente começar esse papo, para a galera que está acompanhando, eu vou fazer 10 perguntas para você e depois você me faz 10 perguntas, mas também a gente não precisa seguir protocolo, a gente pode desenrolar como o nosso papo já vem desenrolando, tudo bem? Tá, 10 perguntas, tá legal. Eu tinha pensado duas perguntas, mas 10. Cara, o que você quiser a gente Tô faz. brincando contigo. Vamos lá. Quem chuta primeiro? Eu chuto primeiro. Pode ser? Demorou, manda ver. Demorou. Eu fiquei muito entusiasmado quando eu te conheci lendo. Eu te conheci lendo os textos que você escrevia no Instagram.
Foi muito legal. Aí depois você apareceu com essa ideia de fazer o Pretessências. Eu queria te perguntar qual é a tua vibe aí nesse negócio do Pretessências, qual é a tua intenção, o teu movimento. Era isso que eu tinha maior curiosidade de saber, entre outras. Claro. Olha, a minha intenção em fazer o PT Ciências, primeiro, eu tenho uma extrema dificuldade com hierarquia de trabalho, no sentido de que não só eu, mas eu conheço para as pessoas que, acho que inclusive você, que através do tempo teve essa extrema dificuldade com lidar com a mediocridade de certas pessoas no ambiente de trabalho. E por isso eu não quero dizer que eu sou super habilidoso ou mais do que os outros, mas a gente vai cansando, tipo, a gente tem muitas ideias para botar em prática, a gente traz um argumento para prestar o trabalho e as pessoas parecem presas, né, numa lógica repetitiva. E aí, quando eu saí do meu último trabalho, eu vi que tinha uma comunidade em volta de mim. Isso é muito bom, a gente até conversou sobre isso. Falando, pô, mano, escreve os teus textos sobre música, as listas, indicando filme, faz um site próprio. E assim, eu sempre fui muito ruim de finanças, mas dessa vez eu tinha feito uma reserva, um incentivo das pessoas que me apoiam. E eu falei, cara, eu vou meter a cara, que chega de sempre estar escrevendo para os outros e as pessoas metendo a mão e falando abobrinha, coisas das quais claramente elas não entendem, não têm paixão. E daí nasceu Pretessências, que vem para a gente falar de música com responsabilidade jornalística, falar de cinema com responsabilidade jornalística. Eu acredito muito no jornalismo como divulgador de cultura. E Somos dois. não só falar dos grandes nomes, né, que vão trazer os likes e tal, que é importante, mas também falar, pô, do cara que tá lançando um disco, mas os grandes sites não aceitam o trampo dele porque não vai causar impacto para eles. O Pretessências a gente traz porque vai causar impacto, nem que seja para uma, duas, três pessoas. Entendi. Amanhã esse artista explode e o Pretessências foi o primeiro passo dele. Eu acho que é isso. É um trabalho de, como é que se diz? De incentivo ao que ainda não está absolutamente no mercado, né? Eu acho super importante. Todos nós começamos fora do mercado, né? Exatamente. Ninguém começa reinando, né? Perfeito. Todo mundo Não, a começa. gente sempre tá batendo nas portas É, dos outros, né? então eu também. Foi assim minha vida. Acho que a vida de todo mundo é assim. Você começa pelos cantos, pela beirada, e se não tiver de fato alguém disposto a te dar uma mãozinha, uma pessoa que te ouve, que te dá uma oportunidade, fica muito difícil. Então, parabéns aí, eu acho super legal a tua iniciativa aí. Agora é você, vamos lá. Agora eu. Pedro, eu te perguntei isso, mas eu acho que as pessoas vão querer saber. Você está longe da TV, mas continua com o seu trabalho de ator, continua com esse seu trabalho de arte. Falta, saudade. Em quantos momentos do seu dia a dia você fala, cara, seria legal voltar a fazer uma novela, fazer uma série numa rede como a TV Globo? Ou isso para você é superado? Eu não tenho vontade nenhuma de voltar a trabalhar em algum trabalho que não seja uma expressão mais completa do que eu penso. Eu trabalhei muitos anos na Rede Globo, quase 40, numa parceria bastante frutífera, sabe? Assim, eu não tenho muitas queixas da Rede Globo, não, porque eu dei muita sorte. Eu estava dentro de um grupo também, sabe aqueles? Uma andorinha sozinha não faz verão, né, cara? Eu estava dentro ali de um grupo que era comandado por um cara que era mais velho que eu, mais hábil politicamente que eu, que é o Guel Arraes, e tive a sorte de fazer, sei lá, 10 programas que eu acho que foram, assim, bastante legais, né? Dentro de uma circunstância, tudo tem certos limites e tal. E quando eu tentei propor um programa que eu teria maior responsabilidade, não teve nenhuma receptividade da Rede Globo. Então, eu, se voltasse a trabalhar para a Rede Globo, seria para fazer alguma coisa que me represente mais do que eu já tinha feito, porque eu já fiz todos os trabalhos que não eram 100% meus, né? Mas não acho que eles tenham interesse nenhum em nada disso, acho que eles estão em outro caminho. Pessoalmente, eu gostava de ter esse contato grande com o público, sabe? Seria muita mentira eu falar que não. É muita felicidade para um artista falar com 50, 60 milhões de pessoas toda semana, como foi durante os 15 anos, 14 anos, sei lá, da Grande Família. E eu sinto falta disso. Eu gostava de ter essa atuação na vida coletiva brasileira, gostava de ter essa relevância, gostava de ganhar aqueles caminhões de dinheiro que você ganha quando você está nesse lugar, né? É mentira também. Bom, né? Quem fala que não é só pelos outros também.
E se sentir participando e a vaidade de se sentir importante, enfim, eu gostava imensamente daquilo. Foi muito triste para mim a maneira como tudo terminou, mas também não fico chorando sobre o leite derramado, porque acho que houve uma mudança política muito grande no Brasil e acho também que outras coisas mais importantes do que isso devem acontecer. O que me leva à pergunta que eu gostaria de te fazer. Passa. Eu sinto, queria perguntar a você, diante do drama social brasileiro, muitas pessoas se movem em direção a uma esperança de resolver o drama social brasileiro, apostando no convencimento de questões culturais. E eu acho isso fundamental. Me parece que é importante. Tem um colega, por exemplo, que está anunciando uma coisa que eu achei ótima, que chama, vou usar as palavras dele, tá? É um curso de racismo para pessoas brancas. Eu achei a iniciativa dele muito legal, porque é para as pessoas brancas irem lá estudar, e ele fala estudar a branquitude fora da branquitude, entendeu? Estudar a branquitude fora do seu ambiente de conforto intelectual. Eu achei isso muito legal. É um cara que eu acompanho ali no Instagram, um sujeito muito inteligente. Mas eu pergunto a você, apenas uma maior compreensão da tragédia cultural brasileira produzirá um país para todos nós, ou é preciso haver também uma revolução econômica? Ou seja, as coisas precisam dar certo para as pessoas economicamente. Essa é uma ótima provocação, Pedro. As coisas precisam dar certo cultural e economicamente, né? Eu acho que uma coisa não se dissocia da outra. Não adianta eu colocar, por exemplo, pegar a minha experiência pessoal de alguns amigos. Ótimas ideias, corre, um trabalho de guerrilha que a gente faz, pegando 2, 3 pessoas um dia, 4, 5 no outro, coloca no coletivo, faz um showzinho improvisado, conscientiza algumas pessoas, mas a gente precisa viver, a gente precisa comer, a gente precisa estar saudável para desenvolver essas coisas, né? Eu vou escrever melhor se eu souber que eu tenho comida em casa, se eu souber que eu posso pagar um cinema, se eu souber que eu tenho lazer. Então, acho que passa pela parte econômica. É comum, né? Eu fundo lá o Pretecências, o site, mas aí eu uso minha reserva de poupança, os seguidores ajudam. Só que não existe investimento econômico maciço para que vire um grande site que venha competir com sites grandes. Uma TV preta, né? Que a gente falou, uma TV que Nós produza ali falamos sobre isso. exatamente, que produza para pretos, com pretos, para pretos, e que vire um conglomerado que tenha liberdade para falar o que quiser, sobre o que quiser da comunidade preta e expando, não só da comunidade preta, mas para a gente trazer os talentos indígenas, que eu conheço vários, trazer os talentos trans, só que não. O que acontece? A economia está na mão dos homens héteros brancos. Pessoas trans vão se prostituir, Isso aí. gays, os pretos. Por quê? Porque fecham os mercados de trabalho para minorias, oferecem as migalhas, né, que de vez em quando o governo progressista dá, e a gente fica sempre dependente dessas migalhas econômicas que estão no poder dos brancos. E aí, só que aí fica a questão, como a gente vai evoluir, fazer uma revolução econômica, se a economia está na mão deles? Eles vão Eu decidir acho que pela tem que gente, eu não ter. consigo ver no caminho. A gente falou sobre isso, né? Sobre ter hospitais particulares que pertençam a pessoas da africanidade brasileira, do mundo indígena brasileiro. Ter televisão. Fica aqui um apelo nosso para os ministros responsáveis, né? Temos um governo melhor aí, um governo que tem ministros da igualdade racial. Eu não sei se é da igualdade racial que chama, mas é da igualdade lá, Isso, e isso tem mesmo. direitos humanos e tudo isso. E fica essa lembrança, entendeu? É preciso políticas governamentais, na minha opinião, acho que a gente concorda nesse ponto, que coloque a empresa, o controle econômico das empresas, uma empresa de televisão, das empresas de rádio, produtores de teatro, produtores de cinema, na mão da africanidade brasileira, dos índios brasileiros, das pessoas a quem historicamente isso tem sido negado. Senão, o sujeito fica eternamente, como você bem descreveu, recebendo as migalhas que são atiradas pelos melhores governos, mas isso não gera uma economia, não liberta nunca a pessoa do desemprego, não liberta a pessoa da dependência, e
como você bem disse também, todo mundo precisa ir à praia, poder comprar um carro, poder ter um plano, ter um sonho, ter uma casa, fazer uma viagem, enfim, usufruir a vida, né? Fica aí essa Não, lembrança aí. é exatamente isso que a gente até conversou. E aí eu te devolvo a provocação, você como integrante de uma classe que a gente diz privilegiada, óbvio, você não é dono do capital, você é empregado, mas talvez que tenha chegado mais perto do que eu de um grande conglomerado como a Globo, você consegue enxergar algum tipo de movimento para que haja essa abertura vindo de pessoas brancas, hétero, donos do capital, ou não? Não, Você que não. chegou perto, você acha que é fechado, que é tipo um jogo de cartas marcadas e a gente está Eu correndo acho atrás do próprio que rabo? na hora que você fala de dinheiro, Aquiles, é que a verdade do ser humano se revela, né? Assim, todo mundo pode ser muito simpático, muito gentil, agora na hora de dividir o dinheiro, as garras do egoísmo, elas aparecem de uma maneira muito forte, né? Eu acho que há muito pouca preocupação dos herdeiros dos privilégios brasileiros em, de fato, construir um país para todos. Porque um país para todos, na minha opinião, implica em ser um país diferente. Não é o país que há 500 anos vem sendo construído. É um país culturalmente diferente, é um país humanamente diferente, é um país com outro afeto, é um país onde na escola se vai ensinar uma outra história, não se vai ensinar a história que se ensina. É um país onde o dinheiro vai estar em outras mãos, é um país onde os trabalhos braçais terão que ser reequacionados, porque não haverá tanta oferta de pessoas para fazer os trabalhos braçais, ou seja, todo mundo terá que fazer mais trabalhos braçais. E esse mundo onde não há esses privilégios. Prazerzão falar com você. Acho que a gente devia ter feito teste antes. Mas gente, melhor, sobe um pouquinho tua câmera para não cortar tanto a tua testa, para eu te ver Claro. melhor. É o contrário. Sobe, sobe. Opa. Pronto, agora pronto. Agora estamos os dois bonitões aqui. Tudo bem, cara? Pedro, tudo bem, cara? Um prazer falar com você. A gente já vem conversando, estreitando esses laços e estava ansioso para bater esse papo aí com a galera participando. Eu também estava muito contente, pouco para a gente. Adoraria que a gente estivesse no mesmo lugar físico, na mesma sala. Vai acontecer, Deus vai quiser, acontecer. a gente poder falar sem essa tecnologia. Mas por enquanto é o que temos. Pelo menos adianta o papo. Eu estou aqui em Portugal, você está aí em São Paulo, então é o que temos. É perfeito. E aí Oi? Eu não falei nada. não, o que eu ia falar é, aqui a gente está no fim da tarde e aí para você final da noite. É o É, horário que você ia dormir ou atrapalhando o sono. não, dormiria daqui a 1 horinha, mas aqui já tá terminando os trabalhos aqui, já está terminando os trabalhos. Ah, maravilha. Pedro, o que eu proponho aí para a gente começar esse papo, para a galera que está acompanhando, eu vou fazer 10 perguntas para você e depois você me faz 10 perguntas, mas também a gente não precisa seguir protocolo, a gente pode desenrolar como o nosso papo já vem desenrolando, tudo bem? Tá, 10 perguntas, tá legal. Eu tinha pensado 2 perguntas, mas 10. Cara, o que você quiser a gente faz. Deixa eu contigo. Vamos lá. Quem chuta primeiro? Eu chuto primeiro. Pode ser? Demorou, manda. Demorou. Eu fiquei muito entusiasmado quando eu te conheci lendo. Eu te conheci lendo os textos que você escrevia no Instagram. Foi muito legal. Aí depois você apareceu com essa ideia de fazer o Pretecências. Eu queria te perguntar qual é a tua vibe aí nesse negócio do Pretecências, qual é a tua intenção, o teu movimento. Era isso que eu tinha maior curiosidade de saber, entre outras. Ah, claro. Olha, a minha intenção em fazer o PT Ciências, primeiro, eu tenho uma extrema dificuldade com hierarquia de trabalho, no sentido de que, não só eu, mas eu conheço para as pessoas que, acho que inclusive você, que através do tempo teve essa extrema dificuldade com lidar com a mediocridade de certas pessoas no ambiente de trabalho. E por isso eu não quero dizer que eu sou super habilidoso ou mais do que os outros, mas a gente vai cansando, tipo, a gente tem muitas ideias para botar em prática, a gente traz um argumento para prestar o trabalho e as pessoas parecem presas, né, numa lógica repetitiva.
E aí, quando eu saí do meu último trabalho, eu vi que tinha uma comunidade em volta de mim. Isso é muito bom, a gente até conversou sobre isso. Falando, pô, mano, escreve os teus textos sobre música, as listas, indicando filme, faz um site próprio. E assim, eu sempre fui muito ruim de finanças, mas dessa vez eu tinha feito uma reserva, um incentivo das pessoas que me apoiam. E eu falei, cara, eu vou meter a cara, que chega de sempre estar escrevendo para os outros e as pessoas metendo a mão e falando abobrinha, coisas das quais claramente elas não entendem, não têm paixão. E daí nasceu o Pretessências, que vem para a gente falar de música com responsabilidade jornalística, falar de cinema com responsabilidade jornalística. Eu acredito muito no jornalismo como divulgador de cultura Uhum. e Somos dois. não só falar dos grandes nomes, né, que vão trazer os likes e tal, que é importante, mas também falar, pô, do cara que tá lançando um disco, mas os grandes sites não aceitam o trampo dele porque não vai causar impacto para eles. O Pretessências a gente traz porque vai causar impacto, nem que seja para uma, duas, três pessoas. Entendi. Amanhã esse artista explode e o Pretessências foi o primeiro passo dele. Eu acho que é isso. É um trabalho como é que se diz? De incentivo ao que ainda não está absolutamente no mercado, né? Eu acho super importante. Todos nós começamos fora do mercado, né? Aqui. Exatamente. Ninguém começa reinando, né? Perfeito. Todo mundo Não, a começa. gente sempre tá batendo nas portas É, dos outros, né? então eu também. Foi assim minha vida. Acho que a vida de todo mundo é assim. Você começa pelos cantos, pela beirada, e se não tiver de fato alguém disposto a te dar uma mãozinha, uma pessoa que te ouve, que te dá uma oportunidade, fica muito difícil. Então, parabéns aí, eu acho super legal a tua iniciativa aí. Agora é você, vamos lá. Agora eu. Pedro, eu te perguntei isso, mas eu acho que as pessoas vão querer saber. Você está longe da TV, mas continua com o seu trabalho de ator, continua com esse seu trabalho de arte. Falta, saudade. Em quantos momentos do seu dia a dia você fala, cara, seria legal voltar a fazer uma novela, fazer uma série numa rede como a TV Globo? Ou isso para você é superado? Eu não tenho vontade nenhuma de voltar a trabalhar em algum trabalho que não seja uma expressão mais completa do que eu penso. Eu trabalhei muitos anos na Rede Globo, quase 40, numa parceria bastante frutífera, sabe? Assim, eu não tenho muitas queixas da Rede Globo, não, porque eu dei muita sorte. Eu estava dentro de um grupo também, sabe aqueles? Uma andorinha sozinha não faz verão, né, cara? Eu estava dentro ali de um grupo que era comandado por um cara que era mais velho que eu, mais hábil politicamente que eu, que é o Guel Arraes, e tive a sorte de fazer, sei lá, 10 programas que eu acho que foram, assim, bastante legais, né? Dentro de uma circunstância, tudo tem certos limites e tal. E quando eu tentei propor um programa que eu teria maior responsabilidade, não teve nenhuma receptividade da Rede Globo. Então, se voltasse a trabalhar para a Rede Globo, seria para fazer alguma coisa que me represente mais do que eu já tinha feito, porque eu já fiz todos os trabalhos que não eram 100% meus, né? Mas não acho que eles tenham interesse nenhum em nada disso, acho que eles estão em outro caminho. Pessoalmente, eu gostava de ter esse contato grande com o público, sabe? Seria muita mentira eu falar que não. É muita felicidade para um artista falar com 50, 60 milhões de pessoas toda semana, como foi durante os 15 anos, 14 anos, sei lá, da Grande Família. E eu sinto falta disso. Eu gostava de ter essa atuação na vida coletiva brasileira, gostava de ter essa relevância, gostava de ganhar aqueles caminhões de dinheiro que você ganha quando você está nesse lugar, né? É mentira também. Bom, né? Quem fala que não é só pelos outros também. E se sentir participando e a vaidade de se sentir importante, enfim, eu gostava imensamente daquilo. Foi muito triste para mim a maneira como tudo terminou, mas também não fico chorando sobre o leite derramado, porque acho que houve uma mudança política muito grande no Brasil e acho também que outras coisas mais importantes do que isso devem acontecer. O que me leva à pergunta que eu gostaria de te fazer. Passa. Eu sinto queria perguntar a você, diante do drama social brasileiro, muitas pessoas se movem em direção a uma esperança de resolver o drama social brasileiro, apostando no convencimento de questões culturais. E eu acho isso fundamental. Me parece que é importante. Tem um colega, por exemplo, que está anunciando uma coisa que eu achei ótima, que chama, vou usar as palavras dele, tá? É um curso de racismo
para pessoas brancas. Eu achei a iniciativa dele muito legal, porque é para as pessoas brancas irem lá estudar, e ele fala estudar a branquitude fora da branquitude, entendeu? Estudar a branquitude fora do seu ambiente de conforto intelectual. Eu achei isso muito legal. É um cara que eu acompanho ali no Instagram, um sujeito muito inteligente. Mas eu pergunto a você, apenas uma maior compreensão da tragédia cultural brasileira produzirá um país para todos nós, ou é preciso haver também uma revolução econômica? Ou seja, as coisas precisam dar certo para as pessoas economicamente. Essa é uma ótima provocação, Pedro. As coisas precisam dar certo cultural e economicamente, né? Eu acho que uma coisa não se dissocia da outra. Não adianta eu colocar, por exemplo, pegar a minha experiência pessoal de alguns amigos. Ótimas ideias, corre, um trabalho de guerrilha que a gente faz, pegando 2, 3 pessoas no dia, 4, 5 no outro, coloca no coletivo, faz um showzinho improvisado, conscientiza algumas pessoas, mas a gente precisa viver, a gente precisa comer, a gente precisa estar saudável para desenvolver essas coisas, né? Eu vou escrever melhor se eu souber que eu tenho comida em casa, se eu souber que eu posso pagar um cinema, se eu souber que eu tenho lazer. Então, acho que passa pela parte econômica. É comum, né? Eu fundo lá o Pretessências, o site, mas aí eu uso minha reserva de poupança, os seguidores ajudam. Só que não existe investimento econômico maciço para que vire um grande site que venha competir com sites grandes. Uma TV preta, né? Que a gente falou, uma TV que Nós produza ali falamos sobre isso. exatamente, que produza para pretos, com pretos, para pretos, e que vire um conglomerado que tenha liberdade para falar o que quiser, sobre o que quiser da comunidade preta, e expando, não só da comunidade preta, mas para a gente trazer os talentos indígenas, que eu conheço vários, trazer os talentos trans, só que não. O que acontece? A economia está na mão dos homens héteros brancos. Pessoas trans vão se prostituir, É isso aí. gays, os pretos. Por quê? Porque fecham os mercados de trabalho para minorias, oferecem as migalhas, né, que de vez em quando o governo progressista dá, e a gente fica sempre dependente dessas migalhas econômicas que estão no poder dos brancos. E aí, só que aí fica a questão, como a gente vai evoluir, fazer uma revolução econômica, se a economia está na mão deles? Eles vão Eu decidir acho que pela tem que gente, eu não ter. consigo ver um caminho. A gente falou sobre isso, né? Sobre ter hospitais particulares que pertençam a pessoas da africanidade brasileira, do mundo indígena brasileiro. Ter televisão. Fica aqui um apelo nosso para os ministros responsáveis, né? Temos um governo melhor aí, um governo que tem ministros da igualdade racial. Eu não sei se é da igualdade racial que chama, mas é da igualdade lá, Isso, e isso tem mesmo. direitos humanos e tudo isso. E fica essa lembrança, entendeu? É preciso políticas governamentais, na minha opinião, acho que a gente concorda nesse ponto, que coloque a empresa, o controle econômico das empresas, uma empresa de televisão, das empresas de rádio, produtores de teatro, produtores de cinema, na mão da africanidade brasileira, dos índios brasileiros, das pessoas a quem historicamente isso tem sido negado. Senão, o sujeito fica eternamente, como você bem descreveu, recebendo as migalhas que são atiradas pelos melhores governos, mas isso não gera uma economia, não liberta nunca a pessoa do desemprego, não liberta a pessoa da dependência, e, como você bem disse também, todo mundo precisa ir à praia, poder comprar um carro, poder ter um plano, ter um sonho, ter uma casa, fazer uma viagem, enfim, usufruir a vida, né? Fica aí essa Não, lembrança aí. é exatamente isso que a gente até conversou. E aí eu te devolvo a provocação, você como integrante de uma classe que a gente diz privilegiada, óbvio, você não é dono do capital, você é empregado, mas talvez que tenha chegado mais perto do que eu de um grande conglomerado como a Globo, você consegue enxergar algum tipo de movimento para que haja essa abertura vindo de pessoas brancas, hétero, donos do capital, ou não? Não, Você que não. chegou perto, você acha que é fechado, que é tipo um jogo de cartas marcadas e a gente está Eu correndo acho atrás do próprio que, rabo? na hora que você fala de dinheiro, Aquiles, é que a verdade do ser humano se revela, né? Assim, todo mundo pode ser muito
simpático, muito gentil. Agora, na hora de dividir o dinheiro, as garras do egoísmo, elas aparecem de uma maneira muito forte, né? Eu acho que há muito pouca preocupação dos herdeiros dos privilégios brasileiros em, de fato, construir um país para todos. Porque um país para todos, na minha opinião, implica em ser um país diferente. Não é o país que há 500 anos vem sendo construído. É um país culturalmente diferente, é um país humanamente diferente, é um país com outro afeto, é um país onde na escola se vai ensinar uma outra história, não se vai ensinar a história que se ensina. É um país onde o dinheiro vai estar em outras mãos, é um país onde os trabalhos braçais terão que ser reequacionados, porque não haverá tanta oferta de pessoas para fazer os trabalhos braçais, ou seja, todo mundo terá que fazer mais trabalhos braçais. E esse mundo onde não há esses privilégios. Prazerzão falar com você. Acho que a gente devia ter feito teste antes. Mas gente, melhor, sobe um pouquinho tua câmera para não cortar tanto a tua testa, para eu te ver Claro. melhor. É o contrário. Sobe, sobe. Opa. Pronto, agora pronto. Agora estamos os dois bonitões aqui. Tudo bem, cara? Pedro, tudo bem, cara? Um prazer falar com você. A gente já vem conversando, estreitando esses laços e estava ansioso para bater esse papo aí com a galera participando. Eu também estava muito contente, pouco para a gente. Adoraria que a gente estivesse no mesmo lugar físico, na mesma sala. Vai acontecer, Deus vai quiser. acontecer. Para a gente poder falar sem essa tecnologia. Mas por enquanto é o que temos. Pelo menos adianta o papo. Eu estou aqui em Portugal, você está aí no São Paulo, então é o que temos. Perfeito. E aí Oi? Eu não falei nada. não, o que eu ia falar é, aqui a gente está no fim da tarde, e aí para você, final da noite. É o horário que você ia dormir, ou atrapalhando o sono? Não, dormiria daqui a uma horinha, mas aqui já tá terminando os trabalhos aqui, já está terminando os trabalhos. Ah, maravilha. Pedro, o que eu proponho aí para a gente começar esse papo, para a galera que está acompanhando, eu vou fazer 10 perguntas para você e depois você me faz 10 perguntas, mas também a gente não precisa seguir protocolo, a gente pode desenrolar como o nosso papo já vem desenrolando, tudo bem? Tá, 10 perguntas, tá legal. Eu tinha pensado 2 perguntas, mas 10. Cara, o que você quiser a gente Tô faz. brincando contigo. Vamos lá. Quem chuta primeiro? Eu chuto primeiro. Pode ser? Demorou, manda. Demorou. Eu fiquei muito entusiasmado quando eu te conheci lendo. Eu te conheci lendo os textos que você escrevia no Instagram. Foi muito legal. Aí depois você apareceu com essa ideia de fazer o Pretessências. Eu queria te perguntar qual é a tua vibe aí nesse negócio do Pretessências, qual é a tua intenção, o teu movimento. Era isso que eu tinha maior curiosidade de saber, entre outras. Ah, claro. Olha, a minha intenção em fazer o PT Ciências, primeiro, eu tenho uma extrema dificuldade com hierarquia de trabalho, no sentido de que, não só eu, mas eu conheço outras pessoas que, acho que inclusive você, que através do tempo teve essa extrema dificuldade com lidar com a mediocridade de certas pessoas no ambiente de trabalho. E por isso eu não quero dizer que eu sou super habilidoso ou mais do que os outros, mas a gente vai cansando, tipo, a gente tem muitas ideias para botar em prática, a gente traz um argumento para prestar o trabalho e as pessoas parecem presas, né, numa lógica repetitiva. E aí, quando eu saí do meu último trabalho, eu vi que tinha uma comunidade em volta de mim. Isso é muito bom, a gente até conversou sobre isso. Falando, pô, mano, escreve os teus textos sobre música, as listas, indicando filme, faz um site próprio. E assim, eu sempre fui muito ruim de finanças, mas dessa vez eu tinha feito uma reserva, um incentivo das pessoas que me apoiam. E eu falei, cara, eu vou meter a cara, porque chega de sempre estar escrevendo para os outros e as pessoas metendo a mão e falando abobrinha, coisas das quais claramente elas não entendem, não têm paixão. E daí nasceu o Pretessências, que vem para a gente falar de música com responsabilidade jornalística, falar de cinema com responsabilidade jornalística. Eu acredito muito no jornalismo como divulgador de cultura.